Pronto, aqui neste tema nós, é assim, como nós vamos cobrir MCD3 e exames especiais, nós, embora tenhamos ali um guião, nós gostaríamos, se calhar, e na parte, se calhar, inicial logo do guião, nós temos ali um conjunto de questões para saber mais ou menos que especialidades vamos focar, como é que mais ou menos, porque assim, a gente pegou no guião que a gente fez um bocadinho para a radiologia, há muitas coisas, perguntas vão ser similares, em que como é que processam os exames, tem sistemas de suporte, como é que são tratados, como é que são elaborados os relatórios, esse tudo conjunto de questões, mas aqui nós, até antes de começarmos, e depois já podemos ver o guião, perceber mais ou menos quem é que vão convidar na ação para ver se depois nós temos que orientar as perguntas de uma maneira um bocadinho diferente, ok? Está bem? Sim, é assim, Préstimo, eu aí posso já responder. Nós estamos a pensar nestas sessões, portanto, trazer esta equipa, a nossa equipa em termos clínicos, sempre a mesma equipa comum, ou seja, portanto, composta por Dr. Paulo Gomes, que é intensivista, mas tem uma visão global, porque ele era o pivô para a informática das descobertas, doutora Laura Queiroz, que é oftalmologista, Dr. Vítor Oliveira, que é anestesista, os nossos dois enfermeiros que estão aqui presentes, a Sofia Moreira e o Mário Vaz. Depois vamos ter também a doutora Micaela Monteiro, que é internista e faz medicina geral e familiar, e vamos ter um médico oncologista. Agora, e portanto, nós, devido, como tínhamos falado já antes, devido à dimensão dos gaps, nós não queremos nesta fase envolver outros médicos de forma, pelo menos de forma muito ativa no projeto. Claro que as questões que vocês nos colocarem, que este grupo não consiga responder. E para a imagiologia temos toda uma equipa de imagiologia. Sim, eu imagino que para a imagiologia vocês iriam convidar a imagiologia, por isso é que a gente tem duas sessões totalmente separadas, porque sabemos que, mesmo que as perguntas, algumas sejam as mesmas, porque não deixam de ser exames, não deixam de precisar de relatórios, não deixam de precisar de todo um processo mais ou menos similar, em que muitos aspectos, calhar o exame assim não tem nada a ver, mas pronto, em termos de processo há de ser similar. Imaginamos que pelo menos a imagiologia de facto era uma equipa totalmente... a equipa da imagiologia, uma delas, ou um misto qualquer que vocês selecionam? Portanto, para a imagiologia nós vamos ter a Sónia Pires, que é a nossa responsável de produção de imagiologia, o Dr. Sardinha, que é um dos imagiologistas até com mais produção na CUF, e o técnico Marco, que trabalha também com eles na Infante Santos, e que está há muitos anos na CUF, foi ele até que montou o workflow, o risco que nós temos em Glint, foi muito feito com ele. De imagiologia, nós também temos as equipas todas on board, ou seja, também temos a equipa do Porto com quem podemos falar. Agora, o que eu queria explicar aqui de dinâmica para Préstimo é que tanto para o Aziz como para o Tubi, esta equipa que nós temos aqui, esta equipa core, que vai estar nos workshops, portanto, poderá, e nós vamos fazer a ponte com outros especialistas que seja necessário consultar, ou seja, tudo ficará respondido. Se virmos que, por exemplo, nós para o workshop de medicina física e de reabilitação, aí sim é algo tão específico que nós se calhar estamos a considerar, e estamos à espera de ver o conteúdo, estamos a considerar trazer um médico dessa... Um psiquiatra e um terapeuta, se calhar, para mais ou menos darem mais insights próprios. Ok, tudo bem. Perfeito, é só para ter uma ideia. Então a gente, se calhar, vai olhar um bocadinho para o questionário, e sem que, se calhar, a gente no início temos que, se calhar, perceber mais ou menos como queremos estruturar. Queremos estruturar porque, é assim, enquanto na imagiologia é muito simples, é uma imagiologia, é um departamento, nos exames especiais são um conjunto de biologias, mais especialidades, que fazem exames em que uns têm imagem, geram imagem, e outros geram outro tipo de exames, uns que necessitam de relatórios, outros não, dependendo um bocadinho do workflow, e também há um conjunto, se calhar, de sistemas departamentais que os suportam. Certo. Mas nós aí, nos departamentais Préstimo, nós fizemos um trabalho exaustivo do Solution Puzzle. Que eu, por acaso, ainda não tenho o último, mas sei que nós já o temos, não é culpa vossa, minha. Têm, e portanto, nós aí temos já uma visão, em termos de departamentais,
com quais é que ficamos, aqui com o cenário Everest, com quais é que vamos ficar e quais é que vamos substituir. Okay. Eu depois, pelo menos, com a equipa que tenho aqui, e estou aqui a falar da Inês, da Carolina e da Flor, pelo menos a ver se partilho esse puzzle, porque imagino que não sabem o que é que estamos a falar, correto? Sim, se for necessário, nós também o podemos apresentar aqui. Não, sim, porque é importante, pelo menos, para não, ou seja, eu sei que vocês já apresentaram, eu pelo menos já tinha visto esse puzzle já há algum tempo, ainda ontem estava a falar nisso com a Ana e com o Ricardo, mas pelo menos apresentar para eles perceberem algumas coisas, uma coisa é o ESIS como estão hoje, mas algumas coisas nós também sabemos que vamos manter, ou seja, naquilo que é o ecossistema, que são de sistemas que são utilizados nos CUFs, alguns vão se manter e outros vai ser o CUF a cobrir, ou o ECOS, perdão, a cobrir essa necessidade, para perceber um bocadinho melhor, ok, se calhar a parte da prescrição e do agendamento, tudo é feito no ECOS, mas toda a parte e a realização ou de captura da analítica do exame é feito num departamental, que depois há de enviar um resultado para a ECOS, ou seja, é mais ou menos percebermos este circuito e percebermos que temos que ter um documento técnico no stream de integração que cubra esta junção do fluxo que começa se calhar no ECOS e acaba no departamental e depois volta ao ECOS, ok? Só para termos um bocadinho essa ideia, e aí se calhar a grande diferença que nós vamos fazer nos exames especiais é todos os que tiverem departamentais, a gente vai se preocupar naquilo que são os passos normais e similares no ECOS, tudo o que for mesmo exclusivo do departamental, de certa forma vamos ignorar porque é coberto no departamental e não teremos que fazer isso, e os exames que por acaso tiverem que ser relatados e controlados no ECOS, aí sim temos que fazer o drill down da especificidade, ok? E este ESIS vai-nos perceber um bocadinho toda a dimensão dos exames sociais, e ainda são muitas especialidades e MCDTs, e se calhar hoje até dava-nos jeito mais ou menos percebemos se calhar aquelas que queremos ir mais drill down, porque eu diria, se algumas já sabemos vamos ter um departamento alcohol, se calhar não vale a pena mesmo no ESIS andar a fazer muito mais, perceber como é que todo o fluxo hoje em dia funciona, mas não vale a pena perceber tanto detalhe como outras áreas em que dizemos, não, vai ser o ECOS que vai suportar a gestão e a realização dos exames, ok? Fiz mais ou menos entender? E se calhar estas são, mais do que só as perguntas, também perceber quais é que são as especialidades que depois nós vamos que a equipa clínica core, se calhar nos dê mais inputs, ok? É assim, a base de partida para isso, para este time, deve ser a leitura, lá está, do Solution Puzzle, porque nós lá temos especialidade a especialidade, o que é que vamos manter de departamental e o que é que vamos querer fazer Queres partilhar, assim, antes de irmos e passarmos só... Eu posso partilhar, se calhar eu acho que uma boa base de trabalho era nós e vocês questionarem... Sim, a gente pode mostrar já o questionário, mas eu acho que essa base vai, pelo menos, à nossa equipa, de perceber muito melhor do que é que nós estamos aqui a falar, em termos desse mesmo puzzle, ok? E depois nós percebemos, olha, tudo o que for mesmo, ou seja, os que tiverem parlamentar, só precisamos fazer estas questões, aquilo que nós tivemos que cobrir com o ECOS, temos que ter mais um conjunto de questões, ok? Porque assim, se calhar, mesmo na sessão da manhã, não vamos ao drill down, olha, normalmente se tiver que fazer um relatório, quer um template, conteúdo que é na template, isso vamos deixar um bocadinho para o Tomis, podemos perceber se já os têm hoje em dia, se tem essa expectativa, quais são os principais problemas, mas depois o detalhe de toda esta sociedade vai ficar no Tobi, também? Sim, então eu posso apresentar... Perfeito. Certo, tu já tinhas visto este diagrama, imagino, não? Que tem todas as soluções e os sistemas da José de Mel Saúde atuais ou mais de futuro? Já, ok. Sí, tinha visto, sí. Ok. Bom, eu vou apresentar então. Pronto, já devem estar a ver. Este era o nosso mapa
o Aziz, e este é a nossa visão de to be. Eu vou sair daqui porque é mais fácil para conseguir ampliar, porque vou-me dedicar aqui ao... Portanto, nós temos isto aqui, já agora eu se calhar começo por mostrar a visão sem zoom. Portanto, nós temos isto alinhado segundo as áreas funcionais que nós definimos para o projeto, ou seja, nós mapeámos isto com Deliver Care, Arrange for Care, Support Care, toda a parte de gestão de informação, Data Warehouse, e depois o Management, o Manage Wealth, que não é tão importante para já. E, portanto, eu nesta reunião vou-me dedicar aqui à parte do Deliver Care. Dentro da parte do Deliver Care, nós dividimos em módulos core, exames especiais e outros módulos. Okay. E, portanto, o mais importante para aqui, lá está, dentro daquilo que são os módulos core, eu não vou entrar agora aqui em detalhe, porque são aqueles que nós já sabemos que vão ficar todos em ecos, não é? O ambulatório, os cuidados intensivos, a urgência, a cirurgia, embora aqui também possam existir algumas departamentais e o VNA agora já está definido, que é o da G4Care, aqui ainda não estava. Depois temos áreas como a medicina nuclear, mas isso não vamos falar já, vamos começar pelos exames, e a oncologia, que tem que ficar no core, embora nós tenhamos também um módulo de radiologia. Uhum. Sim, porque imagino que a oncologia, aquilo que é exames de imagiologia, seja gerido de uma forma similar, mesmo que tenha a sua especificidade. Ok. Pronto. Aqui, em termos de exames especiais, estamos com ginecologia e obstetrícia. Ginecologia e obstetrícia, nós aqui temos o Astreia. Neste momento, no Porto, nós temos o Viewpoint. É uma questão histórica e, na altura, foi por uma questão de budget que no Porto só optou pelo Viewpoint. Aqui a nossa visão é manter o Astreia para toda no fundo, alargar o Astreia para toda a CUF, embora tenhamos que fazer ainda esse trabalho no Porto, então já lá temos o Viewpoint. E a única questão que depois vou fazer, que não é tanto relevante para hoje, é mais se esse rollout vai estar mais ou menos alinhado com o do ECOS, para saber quando lá chegamos já lá está, ou se temos que considerar outro, mas Sim. Pronto, não é para agora. Certo. Pronto, nós queríamos que já tivesse o Astreia, porque nós já temos quase todas estas departamentais, as departamentais assistenciais, já as temos até ligadas diretamente ao nosso base. Portanto, elas antes estavam com uma integração ponto a ponto com o Global Care, no qual nós não tínhamos nenhum controle, e nós nos últimos 2 anos tivemos a fazer aqui um trabalho de ligá-las através do base, o que vai acelerar bastante aqui agora os trabalhos de integração, porque nós temos esse controle, é só ligar depois base eco. Mas isto é um pormenor mais técnico. Ok, pronto. Então, basicamente, a parte da obstetrícia e ginecologia vamos ter o Astreia. Certo. Na verdade, e depois outras áreas que acho que não são tão relevantes para a parte de exames, como a parte de anestesia, a parte de monitorização, são outras áreas, e basicamente, e o ECOS, basicamente, como o core integrado com o Astreia para alimentar informação, seja demográfica, de exames, não sei o quê, e depois consolidar os resultados e os apontadores para os relatórios. E depois a única coisa que eu não sei é se depois os exames são enviados para o VNA e... Pronto, aqui nestas departamentais, portanto, no caso do Astreia, ela é das poucas, era isso que eu ia dizer, e nem o Viewpoint, portanto, nenhuma das duas, atualmente está integrada. Portanto, é das poucas
As outras departamentais, eu vou dando logo essa nota, porque assim empréstimo ficas logo com essa informação, mas o Astraia nunca chegou a ser integrado. Nós temos. Mas está na lista para. Agora tenho que rever. Eu sei que ainda há pouco Está na tempo. lista e nós queremos integrar, foi por questões históricas, porque demos prioridade a outra. Ok, é um standalone atualmente, tudo bem. Departamental. Temos aqui um problema porque os exames estão a ficar nos servidores locais, portanto, este tem que ser rapidamente integrado. Este, por exemplo, nós quando nos TUBIs, e só vou dizer isto uma vez, que depois vou aplicar isto a todos, nos TUBIs nós aqui vamos trabalhar na parte funcional em termos de processo, ok, trabalhamos nós, mas depois vamos trabalhar com o stream de integração, né, damos os lados para eles garantirem que o processo que a gente quer é possível, primeiro, né, porque eles podem dizer isto não é possível e a gente tem que fazer aquilo que é possível em termos de desenho, porque há limites para tudo, e depois basicamente há de haver um documento funcional que explica a parte funcional e um documento técnico que vai dizer, tem os requisitos para os streams respectivos, chamemos assim. Okay? Então, e aqui convém sempre, porque há aqui dois tipos de integração diferentes, não é? Consoante a especialidade, ou seja, nós temos, por exemplo, os exames de gastro, que já lá vamos a seguir, onde tipicamente na CUF é marcado o exame e depois é marcada uma consulta. E, portanto, isto faz diferença para o circuito funcional de integração, porque nós aí o que estamos a fazer portanto, fazemos a marcação do exame e os médicos depois o que fazem os médicos da gastro, recebem logo, assim que é feita a admissão, recebem logo uma ADT do lado da Mobile Wave, e, portanto, só trabalham, estes médicos que estão a trabalhar só em exames, que eu estou a dar agora o exemplo dos da gastro, porque nós fazemos agendamento de exame, e, portanto, recebem logo e só trabalham em Mobile Wave quando estão a fazer exames. E depois, quando estão a fazer consultas, como isto, entretanto, depois do que nós fazemos neste momento mandamos só o relatório, é algo que tem que ser avaliado agora aqui em Go Forward, se também queremos passar a incorporar as fotografias, e estou a falar do caso da gastro, no VNA, para já é só o relatório que está a ir para o nosso arquivo digital atualmente, neste caso o arquivo. Mas o relatório tem as imagens que o gastroenterologista selecionou, não tem todas. Não tem todas. Se calhar são as relevantes, mas pronto, isso fica ao vosso critério. Sim, eu também sou da mesma opinião, Préstimo. Eu acho que as outras depois nunca são vistas, mas é algo que também há que aferir, porque elas ficam só no servidor da Mobile Wave e depois aqui... E depois, mesmo no VNA, não está preparado, mesmo que mandassem as imagens todas para processar aquilo com qualidade diagnóstica, etc., tinham que ir sempre ao departamental. Por isso é que eu digo, mas isso é uma decisão totalmente fácil. Claro, e tinham que ser indexadas. Pronto, portanto, nós neste momento o que estamos a fazer é só guardar o relatório. E o relatório também é feito na Mobile Wave, basicamente aquilo sai como, ou seja, basicamente a única coisa que o ECOS aí tem que fazer é basicamente criar aquela plano ou agenda do dia, que é para eles basicamente irem é quase como fosse a work list de trabalho para os... Exatamente, sim. Ok, tudo bem. É o standard. Ok, não... É o standard, pronto. E aqui agora, nesta especialidade, como a obstetrícia, portanto, nós aqui, para a elaboração do relatório, portanto, neste momento, lá está, o exame é feito em Astraia. Se nós quisermos aqui fazer relatórios, o que fazia mais sentido para nós era fazer o relatório no próprio ECOS. Há depois outros exames que, por acaso, nós já tínhamos notado que estão aqui em falta, que são as colposcopias, que eu até vou pôr aqui a caixinha, porque outro dia já verificámos que estão... E nós, para as colposcopias, portanto, nós neste momento temos-as em Glint. Elas são feitas tipicamente em Glint. Okay. Portanto, para nós, aqui é algo que ainda está um bocadinho em aberto, nós não chegamos a fechar se utilizamos Mobile Wave para as colposcopias, uma vez que são quase idênticas em termos informáticos, digamos assim, às colonoscopias, ou se conseguimos utilizar o ECOS para estes exames. Portanto, esse é algo... É assim, na teoria sim, agora se o workflow depois é o mais adaptado, temos que ver, mas é assim, nós o que vamos ter aqui para os exames especiais, e é assim, há
há de haver exames que têm imagem, outros que não têm propriamente imagem, e aí não deixam de ser exames, e depois temos que perceber como é que é o processo do relatório e que fluxo. Aqueles que tiveram departamentais que cobre tudo muito bem. Aqueles, podemos ter uns que é um misto, e o misto é os departamentais gerem, guardam analítica ou imagem, por exemplo, se nós passássemos com R1 ECG, percebemos que não é imagem, é uma analítica, que está um gráfico ou tipo de exames que também são similares, e aí pode haver, é assim, a gestão toda do fluxo no ECOS e garantir também que é executado o relatório, assistente, se calhar um departamental, para ver a analítica ou o exame em si e poder depois fazer o relatório no ECOS, ok? Vamos ter mais ou menos, ou alguns em que é gerir tudo no ECOS, ok? Vamos ter assim basicamente estes 3 cenários que basicamente vamos ter que entender das várias especialidades. Agora no ESIS vamos cobrir um bocadinho o que vocês fazem e perceber um bocadinho naquilo que é feito, se calhar no Global Care, como é que é feito, mais detalhe, ou mesmo nas áreas que sabemos que vamos cobrir com o ECOS, para mais ou menos sabermos a realidade e os desafios, e depois no TUBI vamos, se calhar, vamos muito mais a pente fino e vamos perceber isso mais em detalhe, está bem? É assim, Préstimo, nós aqui para a colposcopia, lá está, nós atualmente utilizamos Glint, não estamos a utilizar MobileWave, embora, portanto, nós nunca comprámos um módulo para a colposcopia, e, portanto, se nós conseguíssemos manter isto em ECOS, seria o ideal. A nossa dúvida aqui é por causa da capacidade de, no relatório, incorporar as imagens. Pronto, então temos 2 ou 3 coisas que eu acho que, sim, primeiro é basicamente, ok, onde é que vamos arquivar o exame, vai ser VNA, não é grande coisa. Aí não há dúvida. Depois temos de ter um view DICOM com qualidade diagnóstica, eu sei que até o ECOS, a parte do risco vem com um, mas não sei até que ponto. Temos de estudar outro, nós temos Ok, eu sei que vocês têm aí na manga, assim dizer, uma ideia, ainda não têm uma decisão final, mas sim. Depois, aqui a outra questão é, José ou Flor, que vocês têm maior conhecimento, vocês têm ideia se nos relatórios os médicos podem capturar frames da imagem e anexá-los ao relatório, ou como é que isso funciona? Sí, ECOS permite hacer un informe para el examen, que obviamente se crea en ECOS con la información que ellos requieran, en particular de cada especialidad, y después lo que pueden hacer es, o bien si el equipo envía una imagen, se asocia esa imagen, o bien se pueden anexar distintos documentos, si fuesen varias partes de imagen. Ok. Depois, se calhar, já faremos pelo menos eu vou pedir uma pequena demo para perceber a extensão. Obrigado. Pronto, do que nós vimos, pelo menos durante as demos, nós não conseguimos ficar com a certeza absoluta que se conseguia colocar as imagens no meio do relatório, como é um relatório, por exemplo, feito pela MobileWave. Ok, depois é assim, a gente pode ver o que é possível e até onde podemos chegar. Certo. Vou ser sincero, que é para perceber, tomar algumas decisões logo de início de encaminhamento deste tema, está bem? Certo. Porque é que, deixa-me só explicar aqui, porque é que nós aqui, para a colposcopia, estávamos a manter estávamos a pôr em ECOS e a gastro não, é porque nestes exames nós atualmente, estes relatórios são relatórios só de texto. Porque é que eu tenho esta preocupação? Porque acho que quando começarmos a pegar nesta área à séria, eles também vão querer ter imagens exatamente como a gastro e, portanto, eu acho que se calhar se caminharmos para uma solução em que só fazemos o relatório, pode ter pernas curtas, passa a expressão, mas pode não ser para o futuro. Sim, eu percebo, e depois nós podemos ter a limitação de manipulação e captura de imagens que não é tão eficiente. Imagina eu ao dia 2, mas já tenho que explorar mais isso. Eu percebo as necessidades, basicamente também já trabalhei bastante com imagem e relatórios e até soluções muito dedicadas a esta área, mas vamos ver o que é que o ECOS faz ao dia de hoje, um bocadinho o que é que nós estamos a pensar para o futuro para tomar esse tipo de decisões. Certo, okay? Ajuda-nos aí, Prestinho, porque nós aqui não temos ainda a certeza absoluta na colposcopia se de facto, porque senão pomos em MobileWave e
Ok, assim, durante as próximas 3, 4 semanas também já fechamos este tema. Certo. Até do nosso lado, até percebendo um bocadinho qual é o roadmap, o que é que nós temos e qual pode ser o maior desafio, pois se vimos que o desafio pode ser muito grande, aconselhamos, olha, é melhor ir mobile wave para não estarmos aqui a criar uma expectativa que não vai ser respondida no curto espaço de tempo. Se vimos que o desafio é algo alcançável para aquilo e explicando muito bem o que é que até onde podemos chegar, depois toma essa decisão. Também acho que é o mais acertado, porque isto tudo o que é manipulação, eu vou-lhe chamar manipulação, mas não é assim tanta manipulação dos conteúdos da ICANN, que aquilo muitas vezes são milhares de imagens que capturar, ou seja, sacar a imagem, enquanto os departamentais já estão muito mais preparados para isso e para explorar o próprio, digamos, a imagem da ICANN, se calhar nós ainda não estamos aí, mas pronto, tem que ver. Tenho quase a certeza que estas imagens não são DICOM, são estilo JPEGs, é como na Gastro. Ok, tudo bem. São fotos. São mesmo só fotos, não é tipo... São mesmo só fotos. É assim, se nós víssemos que conseguimos manter a colposcopia, ter um relatório com as imagens e manter em ecos, parecia-me bem. Nós, se calhar, mantínhamos, porque os nossos gastroenterologistas estão muito contentes com o Mobile Wave, mas até nos permitia, no futuro, aos poucos, substituir no futuro Mobile Wave também por ecos. Porque aí deixamos de ter integrações, mas não tenho pressa em fazer isso, ou seja... Está bem, é assim, a gente vai explorar, porque há duas coisas. Uma coisa é fazer um relatório com JPEGs que são adicionados ao texto, é muito, muito mais simples do que fazer ao revés, que é manipular a imagem da icon, sacar uma frame, convertê-la num JPEG para anexar num tipo de documento que eu quero depois... Basicamente são os passos que são necessários, mas tudo bem, a gente explora o que é que já permitimos e depois falamos. E aqui... Sim, eu de colposcopia também vos posso dar, nós temos uma médica que se tem dedicado muito a isto, a última versão daquilo que eles criam para este relatório. Embora tenha ideia que ela não está ainda a incluir as imagens, mas que mais cedo ou mais tarde ela vai querer incluir. Mas eu depois posso... Está bem, vamos só acelerar a ver se até às e 40 temos isto visto e depois temos 20 minutos para rever o questionário, porque depois sei que temos pelo menos a reunião de status. Então é assim, a parte de cardiologia... Mas há mais um tema aqui ainda, André, só para ficar tudo isto por especialidade, mesmo que não se consiga ver hoje, que é, no caso do Astraia, o circuito que depois teremos que ver, mas em 2B, é um bocadinho diferente, porque muitas vezes... as clientes vão à consulta e depois é durante a consulta que se decide que se vai fazer o exame, portanto não há um agendamento de exame. Não vai necessitar, ok? Eu digo, é assim, não vai necessitar no sentido que, é assim, depois este vai ser um workflow de ambulatório, não sei se calhar já o identificamos, ou seja, se é um workflow que basicamente o que eu quero dizer é, se for necessário, com uma prescrição em regime de ambulatório, podemos alimentar o worklist do equipamento e permitir basicamente que isso funcione, está bem? Certo. Okay? Não é uma limitação, temos é que, quando falamos os fluxos nos processos circuitos possíveis de ambulatórios para MCDTs, temos ou nas consultas, podemos dizer, na consulta o médico pode decidir fazer um conjunto de atividade e qual é essa atividade. Ou seja, é para percebermos o que é que impacta no revenue side, o que é que impacta nos suplementais, etc. Em regime de ambulatório, não para agendamento, ok? Certo. Ou seja, no 2B nós precisamos de ter visão destes circuitos para cada uma das especialidades, porque é diferente, como sabemos, ok? E temos alguns casos onde é diferente de CUF para CUF e, portanto, vamos ter que escolher o melhor processo. Sim, aí o que eu peço, pronto, é sempre envolvam as pessoas que acham que podem ser os melhores influenciadores na área, que é para mais ou menos as decisões que eles normalmente tomam, normalmente são respeitadas pelos pares e aí é sempre o melhor caminho, porque isto de imposição, a gente sabe que às vezes não funciona muito bem, mas se for mais ou menos ouvidas as pessoas e houver um consenso, todos pelo menos ou pelo menos algumas pessoas foram ouvidas e houve um consenso e aí há pelo menos uma adopção mais fácil. Mas pronto, isto é tudo de gestão de mudança depois. Ok. Cardiologia. Pronto, cardiologia é assim, nós temos duas departamentais. Temos a DotLogic. Ok. E depois temos, que por acaso não está... Cardiobase, vão dizer...
Ok, ia perguntar se ia desaparecer porque eu sei que estava na lista de sistemas. Não, Ok, não. E está na lista, ela devia estar aqui. A cardiobase só temos, porque só temos esse tipo de exame de hemodinâmica, penso eu, no Porto e na Infante Santo. Portanto, é uma que também não sei porque é que não ficou aqui, mas vou já pôr. E depois mando-vos esta versão. tudo bem, tudo bem. Aqui, basicamente, falaste hemodinâmica, está bem, Holters, ECGs e tudo isso. Pronto, não, mas tudo que é ECGs, esse tipo de exames, está tudo na DocLogic. Também com a mesma lógica. Estes já estão todos, já estão integrados. E este aí está... Está cinzento. Portanto, é este. está bem, ok. DocLogic. Logic, já vi. Sim. E depois é só a parte hemodinâmica. Sim, hemodinâmica só temos em 2 hospitais, porque só fazemos estes exames para já nestes 2, mas... E aí, por exemplo, só para perceber um bocadinho, no DotLogic, os relatórios são feitos aí ou só guardem basicamente o resto? Não, Ou não, é feito daí? são feitos na DocLogic. Ok, tudo bem. E a parte do cardiobase é a mesma coisa? Imagino que o relatório é feito lá. Sim. Ok, pronto, serve para mim. Ou seja, basicamente o ECOS aqui é mais o repositório e permite o controle alimentando os departamentais e depois consolida a informação dos relatórios e dos resultados. Tudo bem. Ok, este é o standard, por isso... Temos ainda também o Circle, este que não está integrado. E esse suporta, o Circle, o que é que suporta? Eu acho que é para cirurgias. Aqui, Sofia, Mário, não sei se vocês têm mais informação. Este nunca conheci bem o circuito porque ele não está integrado com o core. Eu não conheço. Sim. Ana, desculpa que eu perdi agora só um bocadinho. O Circle, para a cardiologia, ele é utilizado para as cirurgias. Tens a noção disso, Não. Sofia? Não. Tá bem. Não sei. Tenho que ir ver, tenho que ir perguntar. Certo. Sim, Vitória. então, Não sei, Ana. Pronto, eu aqui posso dar mais detalhe, mas eu diria 90% que é utilizado para as cirurgias. Mas este não está integrado e este fica do meu lado, eu só ver-vos mais informação sobre ele. Ok. 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 Depois, cardiologia, muito bem. Ok, já imaginei. Ok, mas pronto, cardiologia acho que não é daqueles sinais mais simples em que os departamentais na realidade cobrem o grosso e só vamos garantir é que o ECOS vai alimentar as listas de trabalho e consolidar a informação. Há de ser muito semelhante àquilo que é patologia clínica, ou seja, prescrição, manda toda a informação, torna, etc. Embora sejam áreas completamente distintas, mas é muito, processualmente é igual. Depois temos que ver é o seu os catálogos, os detalhes da atividade que é realizada, onde é, por quem, etc. Nós aí já muito agarrado, portanto, como temos a integração feita, depois é só enviarmos os interfaces e já está ligado via buzz e, portanto, em da cardiobase e da DocLogic, estas duas estão... Tem outra área que é interessante, que são várias, da parte de gasto, Pronto, a agora... parte do otorrino, não é? A parte de urologia, pneumologia, que são nada, quer dizer, nada a ver, mas pronto, têm suas especificidades. Sim, mas em termos de porque é que nós pusemos todas juntas? Porque elas vão ficar todas em mobile wave. Para já nós só temos a gastro, mas já temos também os circuitos apanhados, já temos até comprado o módulo do otorrino e já migramos, já fizemos um upgrade de versão precisamente para podermos ter estas 4 especialidades em mobile wave. O que é que aqui tem diferente entre elas? Por exemplo, otorrino tipicamente não há, também difere de unidade para unidade, para já, mas tipicamente não há um agendamento do exame, é durante a consulta, em alguns casos, que o médico decide fazer o exame, e portanto em termos de integração podemos ter que ter aqui uma nuance, mas é um pormenor. Muito bem, espera aqui, ok, tudo bem. Pronto, depois temos, portanto, em termos de gastro, não há nenhuma dúvida, certo? Préstimo. Sim, gastro é o fácil.
Otorrino. Estas 4, não é? Portanto, gastro, otorrino, é assim, gastro, já estamos em Mobile Wave, otorrino, urologia e pneumologia, vamos migrar tudo em paralelo com este projeto para Mobile Wave. Já estamos a tratar disto. Até a outra equipa nossa, a nossa equipa de Run, que está a tratar deste processo. Já fizemos um upgrade e estamos com a Mobile Wave a tratar disto. Ok, perfeito, porque essa é uma das áreas que eu, por exemplo, pelo menos otorrino ou etc, que tem exames muito específicos, estava curioso onde é que ficaria. Tudo bem. Sim, Ok, este perfeito. Mobile Wave, aí já tomámos a decisão. Nós, lá está, deixámos a colposcopia de fora porque Ok, perfeito. Então aqui... para já não termos as fotos. Ok, tudo bem. Então aqui fica bastante mais simplificado. Muito bem. Depois, ortopedia. Ortopedia, pronto, aqui, para além de acesso ao processo clínico eletrónico, é a questão dos Advanced Viewers e do VNA, que nós já estamos a tratar, não é? Ok, tudo bem. Na ortopedia não temos mais nada de especial. Depois temos a ligação com a radiologia muito próxima, não é? Sim, mas tudo bem, mas aí são os exames de radiologia convencional, que é para suportar a ortopedia, basicamente. Ok. Patologia. Imagina que é a patologia... É que é clínica aqui? Aqui é anatomia patológica. AP, ok, tudo bem. Está bem, vocês não chamam AP porque tem outro nome. Ok, anatomia patológica, sim. Anatomia patológica, nós estamos... biópsia, está bem. Está aqui o Pedro... o Pedro Nunes, da nossa equipa aqui, acho que ainda não o conhece, parece-me. Tu não tens câmera, não, Pedro? Não, neste computador não tenho, infelizmente. Tenho que ver se... Olha, ninguém vai conhecer a tu, tens que pôr foto. Pois é. Pronto, o Pedro, nós aqui na equipa, em termos da equipa aqui de gestão e análise, vamos estar divididos. O Pedro Nunes vai agarrar nestas áreas, portanto, eu estou a falar dos não clínicos, ok? Portanto, nós os três, eu vou estar em tudo e o Pedro vai agarrar nestas áreas que nós chamamos de suporte, ou seja, exames especiais, radiologia, portanto, o RIS, digamos assim, anatomia patológica, e a Vitória em tudo que são as áreas mais clínicas e farmácia. Pronto, e depois com todos os clínicos e no caso dos nossos 2 enfermeiros que estão aqui, a Sofia e do Mário, eles estão a 100%, portanto temos aqui muita ajuda clínica e obviamente mais na componente clínica, embora se for preciso para os MCDTs também os chamamos. Exatamente. Só para não fazermos asneira. Pronto, e portanto, aqui o Pedro até tem estado já a levar este RFP, que nós parámos quando havia a hipótese de ficarmos com Cerner, porque íamos ficar com a solução da Cerner, e nós pusemos o RFP de anatomia patológica em curso, parado, e que estava em curso, nós parámos-lo, e vamos optar por uma das soluções que estamos a ver, já temos uma shortlist, e temos que agora reavivar este concurso. Bem. Pronto, portanto vai ser uma integração. Sim, eu imagino, sim, porque nós também não temos e a parte da anatomia patológica é muito específica. Certo. Não é assim, quer dizer, não vou dizer que é, sim, não é simples. Tem o seu grau de complexidade, sem dúvida. Agora, um grande inimigo que vamos ter neste projeto e que temos que lhe fazer frente é a CUF Diversidade. E, portanto, nós no Porto, e o Porto é uma nação, não é? E, portanto, no Porto, não utiliza, porque nós temos, as descobertas funcionam para nós como um centro de anatomia patológica e, portanto, nós, nas unidades, o que temos que fazer é ter a capacidade de fazer os pedidos. E isso fica no ECOS, não é? Fazer os pedidos de anatomia patológica. Sim. Esta solução vai ser para as descobertas. Ok. Pronto, o Porto, neste momento, tem alguns pedidos que estão a começar a vir para as descobertas, mas grande parte do volume nós recorremos ao IPATIMUP. Ok. E a outros fora. Aí a outros. E a outros, a área da ginecologia obstetrícia, das citologias, são pelo menos mais uns 4 ou 5.
Certo. Pronto, laboratórios. eu aí, pronto, aí o que é que vai acontecer? Temos de perceber mais ou menos quando é externalizado, ou seja, há duas formas, por vezes, disto gerir. Ou existe um departamental em que os pedidos vão do core para o departamental e o departamental é que integra com os fornecedores. Os fornecedores, sim, os terceiros, quando é externalizado a parte, pelo menos, da realização do exame. Ou existe uma integração. Teremos que depois ver essa realidade com os parceiros. E também, se calhar, podemos partir logo por base como é que funciona hoje para mais ou menos definir o caminho que podemos seguir. Está bem? Sofia, mas nós só temos integrado o Hipatimup, não é? Os Ou outros, Patimopo através do Cispat Web. sim, os outros é manual, não é? Sim, isso. Sim. É completamente manual. Ok. Sofia, consegue-nos arranjar uma lista com os outros, só para termos essa noção, com os outros que são usados no Porto? Os laboratórios com os quais trabalhamos manualmente? Sim, Claro. para termos essa lista. Sim, e eu tenho aqui outro tema. Estamos a olhar para o Porto, não sei como é que está Viseu e Coimbra. Confesso, acho que temos que ir ver. Sim, eu acho que é Eu igual. não sei se eles vão para as igual, é igual. descobertas. Sim, mas eu não sei se eles vão para as descobertas ou se mandam para o Ipatimup para o Porto. Hipatimup. É tudo. É como se fosse no Porto. E em relação ao Porto, há também aqui uma nuance, porque neste momento há um projeto em curso, também só para dar este detalhe, porque eles têm como objetivo passar a enviar alguns exames que neste momento estão aí para o Ipatimup, aqui para o Laboratório das Descobertas. E, portanto, estamos a fazer um projeto para passar a enviar. Ou seja, não é tudo Ipatimup. Algumas coisas, espera-se que dentro de poucos meses passem a vir aqui para as descobertas. E a tendência será, neste momento é um subset muito pequenino, mas a tendência será esse subset depois vir a aumentar ao longo do tempo. Isto, ok, nós depois vamos, ou seja, eu diria que para a parte da anatomia patológica vamos ter que falar um bocadinho, porque é assim, ou seja, porque há uma necessidade de gestão e de distribuição, e quando digo gestão não é só a questão, mas vocês depois dependendo da unidade, podem, imagino que haja uma distribuição de exames a terceiros ou entre unidades, né? De acordo também com proximidade, capacidade, especificidade do exame, e temos mais ou menos de perceber mais ou menos como é que isso vai ser gerido como um todo, eu vou-lhe chamar rede de distribuição, porque há uma rede de facto de distribuição dos pedidos e das amostras para ver como é que isso funciona e como é que nós podemos mais ou menos ter uma visão desse todo. Sim. Que eu digo, se nós... Não, termina, deixa-me desculpa. Não, que eu estava a imaginar, se tivesse mais eu posso ter um departamental ou qualquer coisa que fizesse, aglomerasse essa informação e depois fizesse essa distribuição, é mais simples, mas temos que perceber, e se calhar, se virmos que se necessário, depois fazemos uma mini sessão só sobre este tema, para perceber mais ou menos a realidade e o que é que nós podemos, ou seja, o que é que o ECOS pode alimentar, porque não vai gerir a parte da anatomia patológica e como é que todo o fluxo flui. Certo. Ana, se me permites só acrescentar aqui um tema do ponto de vista da segurança, que é um defeito. Nós precisávamos de uma solução que nos ajudasse a fazer o close loop também das amostras, o extravio de amostras, amostras enviadas sem recepção de resultados, sem integração em processo clínico, controlo deste processo, temos que o aumentar sob pena de termos doentes que fizeram exames e depois não nos comunicamos o resultado e até era um resultado crítico. Portanto, há aqui algumas nuances do ponto de vista da segurança que podíamos já alavancar de base, que eu sugeria, que acho que tinha mais valias enormes para a organização. Pois, eu entendo isso tudo, por isso é que eu vou-lhe chamar um departamental, mas é algo que conseguisse aglomerar isto e depois gerir todo esse workflow, porque provavelmente o ECOS não está preparado para essa gestão, nem está pensado nisso. A única coisa que o ECOS vai fazer é, eu necessito fazer provavelmente uma amostra, não é? Ou seja, quando é... Sim, há uma prescrição, há uma colheita, há uma preparação, identificação e envio da amostra, há uma recepção da amostra e há um envio do resultado e depois a integração. E eu tenho que ter controle destes processos todos, e nós não vamos ter isso, basicamente só vamos ter provavelmente a prescrição, identificando a necessidade de uma recolha de produto, que tipos de produtos, ou seja, quantas amostras vão ser recolhidas, onde, etc, e pouco mais vai. Ou seja, a partir daí morreu. Ou seja, eu fiz o pedido a dizer, eu preciso de fazer aqui uma biópsia para recolher tanta quantidade, ou isto, se calhar suspeita do porquê, e é a prescrição do médico. E a partir daí, em termos, claro que depois as prescrições para a AP têm um conjunto de informação,
se calhar outros exames não têm, mas a gente percebe. Isso conseguimos, se calhar, ter, mas a partir daí o nosso fluxo morre até que um dia possa chegar um resultado sobre essa mesma pesquisa, um conjunto de resultados, não é? Porque podem ser várias amostras e ter resultados um bocadinho distintos. Por isso, sim, há aqui um gap que nós temos que perceber como é que depois pode ser coberto. Embora o X não vai ter oportunidade de melhoria, não é? Sim, uma oportunidade, sim. Eu tenho requisições que chegam ao laboratório e depois não chega à amostra. Certo, mas aí, Sofia, o que eu sugeria é nós estamos tanto a finalizar este RFP e a pessoa até que tem estado com isto é o Pedro. Okay. Antes deste RFP sair para o mercado, aliás, desde já, eu diria que podias validá-lo do ponto de vista de segurança clínica, Sofia, porque a ideia é, e como o Préstimo há pouco falava aqui, se nós usarmos sempre este ponto, mesmo que depois ligue com outros parceiros, não é? Mas se utilizarmos esta solução que vamos ter como a solução de tracking, não é? Certo. E em princípio esses requisitos já lá estarão, não sei se estarão todos e por isso acho que era muito importante antes de sair, e o Pedro pode depois já partilhar contigo o draft do RFP que temos. Claro. E se for preciso também alinhem uma reunião entre vocês, eu acho que era bom, Pedro e Sofia. Muito bem. E víamos já se esses requisitos de tracking e de controle clínico, das amostras, digamos assim, a segurança clínica, se estão lá todos, Sofia. Sim, muito bem. Era aqui a minha sugestão. Certo, perfeito. É um pouco à semelhança do que aquilo que falámos dos circuitos fechados que englobam outras áreas, não é? Certo, do sangue, do medicamento. Exatamente, do leite materno, da dietética. Imaginar uma solução, até porque já existem, por exemplo, com código de barras. Certo. Portanto, o core interage depois com o restante e depois o match entre doente, amostras, é feito com código de barras e depois a seguir tem que ser definido ali alguns critérios de controle do processo. Acho que tu para o sangue vais gostar muito da solução que nós tivemos a ver com a Hemovida, porque aquilo tem controle em cima de controle, em cima de pulseira, aquilo está à prova de tudo, mas nós depois vamos fazer uma demonstração para a equipa clínica. Ok, muito bem, acho ótimo. Pronto, então sugeria isso, Pedro e Sofia, organizem essa reunião. Está bem. Nós aqui, sinceramente, a única coisa que vamos ter mais de detalhar é a prescrição, os dados que necessita para o sistema clinicamente e depois também o próprio sistema departamental que gera isto pode definir um conjunto de dados necessários mínimos, ok? Mas pronto, existe mais ou menos um conjunto de formulários específicos para este tipo de prescrições, ok? E a gente mais ou menos até pode mostrar o que é recomendado e depois já vemos se o departamental, a via futura, se tem mais algum dado que necessita ou não, ok? Dermo é para ser suportada totalmente na parte do ECO. Ok, sim. Tudo bem. Acho que aí também não é nada de outro mundo. Imagino que sejam mais imagens e depois podem querer ou não ser associadas ao relatório, que isso é suportado, está bem, já me confirmou aqui. Também a Flor que nós suportamos é agrupar imagens nos relatórios, ou seja, anexar, e depois já podemos ver se podem ser no meio, formatar como imagino que vocês querem adicionar mais que uma e isso é mais ou menos um documento formatado. A parte de dental. Também. Dentária. Dentária é algo aqui que... Portanto, nós temos uma departamental de dentária, da Novigeste, que é uma empresa mínima do Porto. Okay. Isto é uma solução que os dentistas adoram, e sendo aqui muito pragmáticos, é assim, do ponto de vista de negócio para nós, CUF, isto é um negócio emergente, mas com pouco significado para já. Portanto, eu tenho sempre um certo receio desta Novigeste, porque eles são uma empresa para ir com 3 ou 4 pessoas no Porto e os nossos dentistas querem ter esta solução para toda a CUF e, portanto, eles não têm dimensão para o longo prazo. Mas, tendo em conta todos os desafios que já temos aqui no projeto, e esta solução da Novigeste não é mais do que um formulário, mas altamente, ou vários formulários, mas altamente detalhados. Portanto, em que têm os dentes todos, têm imensos pormenores,
Mas não é mais do que relatório. Isto, na verdade, não é bem o MCDT, é muito mais, ou seja, eles basicamente devem ter e explicar e devem notar os dentes já foram tratados, tipo de tratamento, esse tipo de coisas e fazer as notas todas. Certo, mas eu acho que nós no futuro podemos vir a fazer isto em ecos, ou seja, isto com o workflow e com a capacidade de fazer relatórios, isto não tem muito mais do que isso. Aqui é mais, nós chamamos de diagramas, ou seja, é um diagrama gráfico, ou seja, em que, por exemplo, pode ter a constituição toda de maxilar superior e inferior e que permite ao utilizador desenhar sobre o diagrama e tomar notas e fazer esse tipo de coisas. Ou seja, é o típico que é necessário, por exemplo, para a área de dental. Não há nada de... A gente sabe, eu não sei se já temos qualquer coisa, vou ser honesto, mas eu conheço as necessidades porque a gente já trabalhei no passado nesta área. Ou seja, isto basicamente muito serve também para registrar a atividade clínica que eles fizerem em termos de estomatologia, ou basicamente em termos de dentária, chamemos assim, e às vezes não é tanto às vezes o exame eu diria uma horta, um raio-x, sim, são os exames que eles podem fazer, ou se formos estomatologia já é um bocadinho mais alargado, como nós sabemos, mas aí é mais uma de documentação clínica, mais do que propriamente MCDTs em si, mas sim, tudo bem, departamental, ok, entendo. Mas aqui, só para teres a noção, Préstimo, que nós, no médio prazo, queremos substituir esta Novigest. Ok, está bem, mas é uma fase 3 por aí, uma coisa assim, não é? Certo. Para já é esta, só para ficarem já com a noção que nós não adoramos isto e, portanto, que não adoramos por isso, porque tem aqui muito risco. Quer dizer, quando há um problema na CUF, para já o negócio é pequeno e, portanto, aguentamos-nos com isto, mas mais tarde esta empresa é insuficiente para a nossa dimensão. Eu diria, até para há outras unidades, tipo de queimados ou ortopedia, que às vezes gostam de funcionalidades similares em termos de poder ter um esquema e fazer desenhos e analisar e desenhar no corpo. Pronto, são funcionalidades similares, mas para especialidades distintas. Diagramas, ok. Depois temos a parte da orto, mas orto eu acho que não há grande... Não, é oftalmologia. Estávamos aqui com a oftalmologia. Ok. Então, o dental também suporta, imagina as ortos. Eu depois estava a ler orto, mas não, é orto, está bem. A parte de ortos e etc, onde é que fazem? É no dental ou fazem... É no Novigest também. Ok, pronto, então faz a parte de coisa e guarda, basicamente deve gerir os raios-x e ortos que são feitas nesta área. Ok, tudo bem. A parte de oftalmologia, perdão. E maxilofacial também é feito aqui na Novigest. Maxilofacial. Okay, Ana, também mas ele também cirúrgica? Pelo menos no... Sim, Sofia. Desculpa, no Porto pelo menos também usam Glint. É assim... Deve ser um mix, se calhar. Algumas coisas num lado e outras no outro. Nós usávamos Glint, Sofia, nós usávamos Glint antes do vírus. E depois descontinuámos Glint e passámos a pôr em todo o lado Novigest. Portanto, eu não tenho eu diria que já não tínhamos nada em Glint, mas podem ainda utilizar. Maxilofacial? Okay. Mas também é uma questão de confirmar. Certo. É assim, nós tínhamos, por exemplo, em Santarém, utilizávamos Glint e foi substituído por Novigest. No Porto, pelo menos a parte da dentária também, mas é algo que podemos validar. Sim, mas a questão é que as especialidades, pelo menos no Porto, não são do mesmo departamento, portanto... Portanto, achas que um está a utilizar Glint e outros Novigest? Sim, até porque do ponto de vista do negócio são entidades diferentes também, mas isso é outro tema que não é para aqui. Mas... Então aí temos que ver, porque... A medicina dentária é uma empresa à parte no Porto. Utiliza as nossas... Percebem? Pronto, do ponto de vista do negócio é diferente. É um fornecedor externo, certo? Do ponto de vista do negócio é diferente. Então também não é uma aplicação nossa, por isso podem continuar a usar... Não, mas eles usam pelo menos a última vez que eu visitei, eles usavam Glint. Então... O mix, sim, e a medicina, a maxilofacial usava o diário clínico, a funcionalidade do core. Mas eu posso também rever, porque isto já foi há algum tempo e posso entender. Então, faz favor, Sofia, porque assim, aí temos que ver, porque nós ao descontinuar Glint, se eles estão a utilizar o nosso sistema... Temos que garantir que depois não ficam sem sistema. Eu acho que a utilização, pelo menos daqueles contextos que eu conheço, fazem uma utilização básica
Básica no sentido de não especializada nem específica para o contexto de atuação, na maxilofacial. Mas eu tenho que ver, eu ligo à coordenadora, a doutora... Está bem, se faz favor. doutora André, para vermos... Sim, sim. O que é que eles utilizam? Já agora, vê os dois, quer na dentária, quer em maxilofacial, para termos a certeza. Ok, depois A oftalmologia, sim, prestem. existe uma solução Que é o Oftalmologia. Este até foi um projeto feito com a Evris. É um projeto que tem estado, portanto, nós nas descobertas já estamos a utilizar o Oftal Suite em larga escala. Depois tivemos que pôr no Oftal Suite o nosso conceito de rede, porque só estava preparada para ter hospitais e não esta nossa lógica de ter um número único e depois um número local. Fizemos isso e estamos mesmo quase a ter a Oftal Suite no Porto e na Infante Santo. Pronto, e aqui a ideia é espalhar o Oftal Suite para exames, portanto, e é muito para a ligação aos equipamentos. Ok. E depois a parte do processo clínico eletrónico, estamos a usar Glint e iremos usar o ECOS. Ok. Tá bem. Pronto, eu diria que desta área toda, é assim, não vamos, é assim, eu tenho agora uma reunião às 11, não é? Agora, não sei se depois o resto da equipa pode continuar a dar uma vista de olhos peço desculpa. Temos tudo. É assim, em termos de exames especiais, a radiologia vai estar à parte, não é? Sim, eu sei. Isso sim, vamos ter depois uma ação mais específica porque tem muita especificidade. Se não, depois, é assim, nós tínhamos um questionário que é preciso rever, nós podemos revê-lo, é assim, eu imagino que as pessoas agora tenham mais compromisso e não possam continuar, mas podemos fazer uma revisão e depois enviar, ou seja, adaptar mais a isto que nós vimos aqui. Sim, porque podemos, se calhar, começar ou seja, naquilo em que os exames vão ser geridos, relatados no ECOS, preparar um conjunto de questões, para aqueles que sabemos vamos ter departamentais, outro tipo de questões. Certo, eu acho mais vale reverem. Mas nós tínhamos uma reunião agendada para amanhã. Também... Sim, mas amanhã podemos trabalhar nessa, está bem? Essa é mais as-is, mas pronto, uma questões para essa ação, mas eu depois faço uma revisão, uma separação. Primeiro vamos aos que são geridos por departamentais e outros que se calhar... mas a gente na realidade quer saber o as-is, a gente provavelmente percorre um bocadinho a realidade e depois quando for o to-be já preparamos o mindset mais alinhado, ok? Mas então mantemos a sessão da manhã com essas questões, sim. Sim, aí sim, porque depois vamos ter os clínicos, se calhar vão-nos alertar para um conjunto de detalhes que nós aqui hoje nem todos temos essa noção, está bem? O que a gente vai preparar é o questionário um bocadinho mais orientado às soluções que já sabemos hoje em dia que têm departamentais e outras que são geridas no core. Certo. Quando é gerido no core, se calhar vamos fazer muitas mais questões, porque temos que as saber, enquanto no departamental, eu já até sei que vai continuar departamental, não vou-lhe chamar aquilo que é uma caixa negra, mas na verdade pode ser uma caixa negra. Eu faço um conjunto de coisas no core, processam nessa caixa negra o exame, fazem, guardam e depois mandam-me qualquer coisa do lado de cá. Ou seja, as perguntas se calhar vão ser um bocadinho mais distintas, em que naquelas que sabemos que não são geridas por departamentais, vamos fazer mais questões. Ok. Pronto, nós vamos partilhar contigo esta nova versão que criámos ainda hoje. Amanhã eu não vou conseguir estar nesta sessão dos MCDTs, mas estará o resto da equipa, porque eu tenho a reunião de direção. Está bem, depois eu sei. Sim, eu tenho noção disso, eu depois acho que amanhã até consigo estar e só vou, é mais ou menos o questionário que nós tínhamos preparado, orientá-lo a duas partes, uma em que sabemos que há de ser o core que gera hoje em dia e outros, os departamentais, para ter um bocadinho de perguntas mais, umas que vão mais a fundo e outras se calhar não tanto, porque não necessita, porque é gerido pelo departamental. Ok, obrigada. Tá bem?